Então, Júlia, me conta. Como é que foi a semana? Eu fiz a tarefa. Eu falei com o Renato. No domingo à noite, eu contei o que eu senti na sexta quando eu entrei pela porta e ele estava bem. Que eu senti raiva. E que a raiva não era da louça. Era de uma coisa maior que eu ainda não sabia dizer direito. Uhum. E você usou. Você usou exatamente essas palavras, Júlia? Ah, mais ou menos. Eu travei no começo, mas disse. E ele? Ele ouviu. Ficou quieto de um jeito bom. Não o silêncio de mágoa da sexta. Ficou quieto pensando. E depois eu disse uma coisa. E depois ele disse uma coisa que eu não esperava. O que ele disse? Ele disse: Eu sabia que você não estava bem, eu só não sabia se você queria que eu perguntasse. Interessante, né, Júlia? Como que você recebeu isso? Com raiva. Primeiro com raiva. Eu pensei: Então você sabia e não perguntou de qualquer forma? E depois? Depois eu entendi. Ele aprendeu que eu não quero ser perguntada. Porque toda vez que ele perguntava antes, eu dizia: Tô bem. E fechava o assunto. Ele parou de perguntar porque eu fiz ele parar. É isso, Júlia. Mas, conta uma coisa. Você percebeu isso na hora ou depois? Depois, na hora eu ainda fiquei meio brava por uns 10 minutos dentro da minha cabeça. Mas você não saiu do cômodo. Uh-uh. Não fiquei e a conversa continuou. Interessante, não? Isso é muito significativo, Júlia. Muito significativo. Você ficou numa conversa difícil sem ter que fugir pra dentro do quarto. Não subestime isso. Agora, você veio com mais alguma coisa hoje. Consigo perceber. Que é? Eu tenho uma coisa que eu não trouxe nas outras sessões, que eu fico adiando, Que adianta? porque parece menor do que as outras coisas. Ou eu fico me convencendo que é menor. O que você acha que é menor? Geralmente é o que mais pesa. Me conta. Eu eu não gosto de mim. Não é uma coisa que eu digo pra ninguém, nem pro Renato, nem pra minha mãe. É uma coisa que fica aqui dentro, quieta, mas ela tá lá o tempo todo. Quando você diz que você não gosta de você, o que você especificamente não gosta? Tudo, sei. Meu corpo, do jeito que eu reajo às coisas, da forma como eu sou mãe às vezes, de como eu fico brava com os meninos e depois fico me odiando por horas. Até de como eu olho no espelho e fico contando o que não presta em vez de. Sabe o que é engraçado? Eu nem sei o que seria o contrário. Eu não sei o que seria olhar no espelho e ficar bem. E você nunca ficou bem com o que você viu? Teve uma época, antes dos filhos, eu me lembro de uma fase. Eu tinha uns 20 e poucos anos em que eu não pensava tanto. O corpo existia e eu vivia nele sem muita importância nisso. Uhum. O que mudou? A gravidez, o corpo mudou e eu nunca voltei. Não fisicamente, mas na relação com ele. É como se o corpo tivesse feito alguma coisa sem me pedir licença e eu nunca perdoei. Você está me dizendo que você nunca perdoou seu corpo por ter te gerado dois filhos? Hum, Parece ridículo falando assim. Uhum. Parece. E é verdade ao mesmo tempo? É,
E fala mais sobre o que você vê quando você se olha no espelho. E isso é necessário? O que você acha? Sim. Eu vejo marcas que não deveriam estar lá. O peso que eu já deveria ter perdido. Um rosto que ficou mais velho, mais rápido do que eu planejei. Umas olheiras que não saem, independente de quanto eu durmo. Eu entro no banheiro de manhã e o primeiro pensamento é quase sempre algo do tipo: você tá horrível hoje. É automático e eu nem percebo mais. Todos os dias. Todos os dias. E você passa o dia inteiro sendo professora, mãe, coordenadora, parceira. E tudo isso começa com um pensamento na sua cabeça dizendo que você tá horrível. Sim. Entendi, Júlia. Preciso te perguntar uma coisa. Com muito cuidado. Mas eu vou perguntar diretamente. Esses pensamentos que você tem no espelho de manhã, eles aparecem em outros momentos também? Não é assim, não é. Eu não faço nada. É só um pensamento que aparece do nada. A vida toda foi assim. A vida toda. Me fala sobre isso. Em outros momentos. Me conta que tipo de pensamento aparece. Quando eu erro alguma coisa no trabalho, eu penso que eu nunca fui tão boa quanto as pessoas pensam que eu sou. Que uma hora alguém vai perceber. Ou quando eu perco a paciência com o Matheus, penso que eu sou exatamente o tipo de mãe que eu jurei que eu nunca ia ser. Ou quando eu também estou numa reunião e alguém faz uma observação mais brilhante que a minha, penso que eu estou estagnada, que os mais novos já sabem mais. Quando o Renato não me olha com aquele olhar que a gente tinha antes, penso que é porque eu não sou mais interessante. Que eu me tornei imprevisível. Que eu perdi alguma coisa que eu não vou recuperar. Ela é bastante ocupada, minha cabeça, E há quanto tempo ela é assim? desde sempre. Mas eu acho que ficou pior depois dos filhos. E Júlia, de onde vem esses pensamentos? Como assim? O que você quer dizer? Pensamentos como esses, eles não surgem do nada. Eles têm uma origem. Alguém em algum momento falou coisas pra você que foram internalizadas. Quem foi que te ensinou a se comentar dessa forma? Minha mãe. Minha mãe, ela era muito padronizada, sabe? Tudo tinha um padrão. Casa arrumada de um jeito certo, roupa certa, comportamento certo, nota certa. E quando eu saía do padrão, ela não gritava. Ela só ficava desapontada. De um jeito silencioso que era pior do que gritar. Como que era esse silêncio? É um olhar, um suspiro. Às vezes ela dizia coisas assim de passagem, sem tom de crítica. Você foi com esse cabelo? Você não vai se arrumar? Você não vai arrumar isso antes? Você comeu tudo isso? Falado assim parece pouca coisa, né? Não. Parece exatamente suficiente para que uma criança internalizasse que o jeito que ela é, o corpo, a aparência, as escolhas, precisa ser corrigido antes de ser apresentado ao mundo.
Sua mãe não te batia, ela te fiscalizava. E você aprendeu a se fiscalizar antes que ela precisasse. Todos os dias. Antes do espelho, depois do espelho. Na reunião, no sofá à noite. Você tem um sistema de controle de qualidade interna funcionando em tempo real e ele nunca aprova nada. Sistema de controle de qualidade. Que imagem. É meio louco, né, Júlia? Exatamente. Mas foi preciso. Total. E esse sistema, ele te tornou melhor? Uma coisa. Em algum momento da sua vida, os pensamentos que fiscalizam tudo, eles realmente te ajudaram a crescer de verdade? Eles me fizeram trabalhar mais. Trabalhar mais não é crescer, é compensar. Você trabalha mais porque sua cabeça diz que você não é suficiente. Então você tenta provar que é. Mas a sua mente não é satisfeita com a produção. Você já percebeu isso? Porque quando mais eu produzo, mais ela move o alvo. Exatamente. Não existe uma quantidade de conquista que satisfaça uma crença de insuficiência. Porque a crença, ela não tá na conquista. Tá na fundação. Você pode ver a reitora de universidade e pensar que você viu tarde. Ou que outra pessoa teria chegado lá melhor. Ou que os alunos não gostam de verdade de você. Sua cabeça não tá avaliando seu desempenho. Ela tá confirmando uma sentença que foi decretada há muito. Que sentença. Há muito tempo. Que do jeito que você é, não é o suficiente. E eu acredito nisso. Eu sei. Mas o problema é que é por isso que você não pede ajuda. Porque pedir ajuda confirma que você não dá conta sozinho e confirma a sentença. É por isso que você não discorda. Porque discordar gera rejeição, e rejeição confirma a sentença. É por isso, Júlio, que você faz risoto às 10 da noite. Mesmo com os olhos pesados. Porque não fazer prova que você não é bom o suficiente. Tudo que a gente conversou nas últimas sessões tem a mesma raiz, Júlio. Nada disso é um problema separado. É uma crença única se expressando em todas as direções da sua vida. E como é que eu desfaço uma coisa que tá na fundação? Você se desfaz disso com cuidado e sem pressa de demolir antes de entender o que está sustentando. Mas a primeira coisa, e essa que eu quero que você ouça hoje, é parar de tratar os pensamentos que surgem como verdade. Você não questiona eles. Eles falam e você registra como fato. Você tá horrível, fato. Você nunca foi tão boa quanto pensa, fato. Você perdeu alguma coisa que não vai recuperar, fato. Mas, Júlia, não são fatos, são interpretações. São interpretações de uma criança que aprendeu a se ver pelos olhos de alguém que fiscalizava com carinho. Que é o pior tipo de auditoria, porque vem embrulhado em amor e então você não consegue questionar sem se sentir meio ingrata. Se eu questionar, parece que eu tô questionando a minha mãe. E questionar a sua mãe parece o quê? Traição. Traição. Você entende que a sua mãe fez o que ela sabia fazer com o que ela tinha? Você não torna ela uma vilã. E também não torna o que ela transmitiu verdade. Você pode honrar sua mãe e ainda assim dizer: o jeito que ela me ensinou a viver não serve mais. Essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, Júlia. A forma que você pode amar os seus filhos e questionar o custo de quem você se tornou para ser essa mãe aparece. E foi isso que você me disse algumas semanas atrás. Você se lembra disso? Né? Presta atenção nas coisas que você fala, Júlia.
Mas eu quero voltar ao seu corpo por um momento. Não a imagem no espelho. Ao seu corpo como uma experiência. Júlia, quando foi a última vez que você sentiu prazer físico, não prazer sexual necessariamente, o prazer de existir no seu corpo? O calor do sol, uma comida que você realmente saboreou, algum movimento que foi agradável e não foi obrigação. Eu fui numa festa de aniversário de uma amiga mês passado. E teve um momento em que tocou uma música que eu amava quando eu era mais nova. E eu fui pra pista sem pensar. E por uns 3, 4 minutos eu fiquei completamente dentro do que estava acontecendo. Eu não pensei nos meninos, não pensei no Renato, não pensei como é que eu tava. Eu só dancei. Depois. Então surgiu... Você deve estar parecendo uma ridícula. Aí eu fui beber água e eu não voltei pra pista. Um pensamento te tirou da pista de dança. Ele não só comenta, Júlia, ele interrompe. Ele encerra experiências antes que elas terminem. Ele te expulsou dos raros momentos em que você estava presente no seu próprio corpo. Esse é o custo real disso tudo. Não é só uma questão de baixa autoestima. É uma vida que você não consegue habitar inteiramente porque você tira você de dentro da experiência antes que essa experiência possa te alcançar de verdade. Você tá dizendo que eu não vivo de verdade? Tô dizendo, Julian, que você vive de fora. Você gerencia a sua vida com muita competência. Mas gerenciar não é viver. Para você viver de verdade, você precisa estar dentro. Você precisa sentir o peso do seu próprio corpo numa cadeira sem querer que ela seja diferente e que ele seja diferente. Viver, ficar numa pista de dança quando uma música boa toca. Não 3 minutos, mas o tempo que você quiser. É discordar no departamento universitário sem calcular o custo social antes de abrir a boca. Viver é chegar em casa destruída e dizer, eu tô destruída. Deixando às vezes o sapato em qualquer canto, antes de tentar guardar tudo e parecer perfeita. Você tá do lado de fora da sua própria vida, Júlia. E a porta que te mantém fora é essa crença de que do jeito que você é de verdade, espontânea, cansada, com opiniões, com o corpo que você tem, com as emoções que aparecem, você não é o suficiente. Como é que eu mudo isso? Você começa por onde você começou nessa sessão. Você me disse que você não gosta de você. Você disse isso em voz alta aqui pra outra pessoa pela primeira vez. Isso não é pouca coisa. A maioria das pessoas carrega isso a vida inteira sem nunca dizer nada. Você disse. Claro que falar não resolve. Mas é o primeiro gesto de honestidade com você mesma que você faça. E a honestidade é o único caminho de volta pra dentro. Então eu vou te passar uma tarefa pra essa semana. Dessa vez eu vou pedir algo que vai parecer pequeno e vai ser um dos maiores desafios. Um dos maiores desafios que eu já te dei, mulher. Ótimo. Ótimo mesmo. Você vai ficar uns 3 minutos na pista de dança. Literalmente. Bora, se tiver oportunidade, você pode ir também dançar e ficar na pista. Mas metaforicamente. Toda vez que um pensamento aparecer para te tirar de uma experiência, de um momento, de uma conversa, de um sentimento,
você vai notar que o seu pensamento apareceu. Você não vai tentar calar, você vai obedecer automaticamente. Você só vai notar. Ei, o pensamento apareceu. Ele disse que eu tô parecendo ridículo. Eu vou ficar aqui de qualquer forma. Não porque você acredita que ela tá errada ainda, mas porque você tá praticando não obedecer no automático. E se eu obedecer mesmo assim? Você vai obedecer. Muitas vezes. Isso não é uma falha, é o tamanho do que você tá desfazendo. Décadas não se desfazem em uma semana. O que importa é que você perceba que obedeceu. Que você veja o mecanismo todo funcionando. Porque você não pode mudar o que você não consegue ver. E você tá começando a ver. E André, você acha que esse pensamento some algum dia? Ah, Júlia. Eu não sei se eles sobem. Mas eu já vi eles ficarem quietos. Ficarem mais fáceis de ignorar. Deixarem de ser o narrador principal e virar um comentarista no fundo que você já sabe de onde vem e não precisa acreditar. Isso é possível. E é exatamente isso que a gente tá construindo. Sabe o que é diferente de hoje em relação à nossa primeira sessão? Me diz. Na primeira sessão, eu entrei aqui achando que o problema era que eu estava ocupada demais. Agora eu sei que o problema é bem mais antigo do que a minha agenda. Sabe o que é mais apaixonante nessa cadeira? É poder olhar as pessoas mudando de verdade. Até semana que vem, Júlia. Semana que vem.